Seja o centro, seja o tudo em meu coração, Senhor. Seja a vida em meu peito, cada dia aqui e eternamente. Seja o sol que me aquece em meu coração, Senhor. Seja a força que me sustenta cada dia aqui e eternamente. Meu tesouro, minha razão de viver, meu anseio é te conhecer, pois não há outro igual a ti, a quem tenho eu além de ti. És minha vida, és a fonte, Jesus. Pois não há outro igual a ti, a quem tenho eu além de ti. És minha vida, és a fonte, Jesus. Jesus, meu amado, Jesus. Seja o centro, seja o tudo em meu coração, Senhor. Seja a vida em meu peito, cada dia aqui e eternamente.
Jesus. Existe rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Existe rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Passa por onde o rio passar, tudo vai transformar, Senhor. Oh, passa, Senhor, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está, aleluia, neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor, do nosso Brasil. Oh, tu és o Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor.
Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Quebranta meu coração. Como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim. Como alto é o céu, tua misericórdia sem fim. Como um pai se compadece dos filhos.
digno como tu, nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. A ti, Senhor. A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos, boa noite a todos. Louvado seja o Senhor por mais essa noite em que podemos estar reunidos aqui na presença do Senhor. E eu quero convidar os irmãos a abrirem a sua Bíblia no Evangelho de João. Nós vamos ler o capítulo 5 do Evangelho de João, meus irmãos. A partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Passadas essas coisas,
havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. E Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Amém, meus irmãos. Até aqui o versículo 9, meus irmãos. Esse texto, irmãos, narra a história de um homem que por 38 anos estava enfermo. O texto mostra que ele estava no lugar, um tanque chamado em hebraico de Betesda, e nesse tanque jazia ali uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, todos eles aguardando o mover daquelas águas, porque havia ali um costume de que quando as águas se moviam, era porque havia um anjo ali, e então as pessoas, a primeira pessoa a entrar naquele tanque era curada. Isso era um costume que existia. Não há provas de que isso era realmente verdade, mas era um costume narrado aqui no texto por João. E esse homem, esse enfermo que Jesus tem este diálogo, esse homem está ali enfermo há cerca de 38 anos, e quando Jesus o vê e se aproxima dele, Jesus lhe faz uma pergunta: você quer ser curado? Meu irmão, minha irmã, eu creio que o Senhor está também nos perguntando nessa noite. O Senhor vem para falar ao meu e ao seu coração: você quer ser curado? Meus irmãos, aquele enfermo, ele responde a Jesus, dizendo assim: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Toda vez que a água é agitada, alguém chega na minha frente. Irmãos, quando eu vejo essa resposta desse homem, eu penso em alguém que está já desistindo, ou alguém que já desistiu, que não quer se esforçar mais, que acha que já não tem nenhuma alternativa, até porque ele disse que não tinha ninguém ali para ajudá-lo. Mas, irmãos, eu quero também trazer essa palavra ao seu coração. No versículo 6, o texto diz que Jesus, vendo aquele homem ali deitado e sabendo que ele estava naquela situação há muito tempo, perguntou: você quer ser curado? Meu irmão, minha irmã, o Senhor está vendo a minha e a sua situação. O Senhor conhece a minha e a sua situação. O Senhor sabe exatamente aquilo que nós estamos necessitando, meus irmãos, porque o Senhor conhece as nossas vidas. E nessa noite Ele traz uma pergunta para você. E nessa noite, nesse início de culto, o Senhor vem para também nos exortar. Porque aquele homem disse: não há ninguém que me ajude, não há um homem que me ajude, eu não tenho mais nenhuma alternativa.
Então o Senhor Jesus olhou para ele e disse: levante-se, tome o teu leito, vá para a tua casa, levante-se e ande. E aquele homem, o texto diz no verso 9, imediatamente o homem se viu curado e pegando o seu leito começou a andar. Imediatamente, meus irmãos, porque quem tem a palavra final na nossa vida é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós imaginamos ou possamos. Que nessa noite, meu irmão, minha irmã, o Senhor fale ao nosso coração. Que nessa noite você encontre o refúgio, o socorro, o auxílio no Senhor. Que nessa noite, meu irmão, você levante os teus olhos para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. E ali você vai encontrar a resposta da sua oração, o socorro que você necessita. Então, nessa noite, o Senhor vem e diz para mim e para você: você quer ser curado? Abre o teu coração para o Senhor. Deixe o Senhor operar na sua vida nessa noite. Porque o Senhor tem uma bênção, o Senhor tem uma resposta, o Senhor tem a mão estendida nessa noite. E Ele deseja tocar na sua e na minha vida. Então feche teus olhos nessa hora, ore junto comigo. Talvez você esteja desanimado, entristecido, talvez você esteja desesperado ou achando que não há mais solução. O Senhor então inicia esse culto dizendo para você: existe a esperança, há esperança, existe o socorro, existe a solução. O seu nome é Jesus e Ele quer operar na sua vida. Então abra os teus olhos, abre os teus lábios nessa hora e clame ao Senhor. Busque nele o teu socorro e o teu auxílio. Amém? Ore junto comigo nessa hora. Senhor nosso Deus e Pai, ó Senhor, nós iniciamos esse culto nessa noite, Jesus, e queremos depositar em Ti a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança, na certeza, Pai, que podemos confiar no Senhor, na certeza, Pai, de que o Senhor é o Deus que ouve e responde nossas orações. E nessa noite, cada um de nós, Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, estamos orando, estamos entregando a Ti a súplica, o clamor, o pedido que está em nosso coração, Pai. Senhor, há tantas famílias enfrentando lutas, enfrentando batalhas, há tantos irmãos nesta hora com tantas dificuldades, tantas incertezas no coração. Eu quero orar pela Tua igreja, Senhor, e na Tua presença clamar a Ti e pedir ao Senhor, Jesus, estenda a Sua mão, opera nesta hora, Jesus, mostra para o Teu povo, Senhor, que Tu és o Deus poderoso, e que nós não precisamos, que nós não devemos confiar em ninguém, em nenhum homem ou nenhuma coisa. Nossa confiança e esperança precisa estar somente em Ti, Jesus. Então fala ao coração da Tua igreja nesta hora, traz novo ânimo, Senhor, estenda a Tua mão, Senhor, traz de volta o Teu povo à tona, Senhor, ajuda o Teu povo, fortalece o Teu povo nessa noite, Jesus, traz a resposta da oração. Clamamos a Ti, Senhor, clamamos a Ti, que nessa noite o Senhor fale ao nosso coração, Jesus, e que nós possamos sair deste culto com o coração cheio de força, de coragem, de ânimo por causa da Sua presença. Ó Senhor Jesus, vai ao encontro de cada família, de cada vida nesta hora. Ó Senhor, em nome de Jesus, opera milagres, maravilhas na vida do Teu povo nessa hora. Entra com providência, envia a provisão, Senhor, para cada um. Assim eu oro, Pai, em Teu nome, Jesus, em Teu santo nome. Amém e graças a Deus. Amém. Louvado seja o Senhor, meus irmãos. Que o Senhor fale no teu coração nessa noite, que você ouça a voz do Senhor, em nome de Jesus. Agora eu convido você a louvar e adorar o Senhor.
a oferecer ao Senhor agora a ação de graças, na certeza de que a resposta já foi enviada. Amém? Vamos adorar o nosso Senhor. Ergue a tua voz e adore ao Senhor. Eu preciso entender que nasci para depender do Espírito de Deus. Eu reconheço e é assim, tua graça sobre mim me sustenta e faz vencer. Como é bom pertencer e depender só de ti, pois só assim descobri o segredo de ser feliz. Aleluia, Jesus. Muitos lugares são bons, mas teus altares, Senhor, é onde eu vou me esconder e guardar o meu coração. Eu preciso entender que nasci para depender do Espírito de Deus. Eu reconheço e é assim, que a tua graça sobre mim que me sustenta e faz vencer. Como é bom pertencer e depender só de ti, pois só assim descobri o segredo de ser feliz. Muitos lugares são bons, mas teus altares, Senhor, é onde eu vou me esconder e guardar o meu coração. Como é bom pertencer e depender só de ti, pois só assim descobri o segredo de ser feliz. Muitos lugares são bons, mas teus altares, Senhor, é onde eu vou me esconder e guardar o meu coração. Ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, se duvida ou se acredita. Ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, se duvida ou se acredita. Ninguém explica Deus. Nada igual ao teu redor, tudo se faz no seu olhar. Todo o universo se formou em teu falar. Teologia
que bem pra disfarçar. Podem até duvidar. Eu sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo tua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dai-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou ao seu, do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Aleluia, Jesus. Quem explica o Senhor Jesus? Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dai-me de beber da água da fonte da vida. E antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou ao seu, do crente ao ateu, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica Deus. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dai-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era e sempre será Deus. Aleluia. Do gentil aos judeus, ninguém explica Deus. Se Deus quiser, ele é Deus. Se não quiser, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier,
Ele é Deus e se curado eu for. Ele é Deus se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. Oh Deus, seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. E se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não há nada igual e não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi que o mais doce amor e que liberta o meu ser e a vergonha de vá. Que tua presença Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o
esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Aleluia. Da tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Na Páscoa houve uma grande prova de amor. Foi quando o Pai entregou seu Filho por mim, pecador. Pra quando eu chegar no fim, eu ouvi dele: filho, vinde a mim. Que amor é esse? Quem se entrega assim? O sacrifício desse homem me salvou. Teu sangue que foi derramado me libertou das garras do pecado. Não estou mais acorrentado. Veio a mim uma grande luz, vestes como a neve. É Jesus, Filho do homem, que venceu a cruz. Jesus, nome santo igual não há. Jesus, nos altos montes proclamar. Jesus, Deus conosco, Emmanuel. Só basta eu ser fiel, reconhecendo o rasgar do véu. Por teu sacrifício eu vou morar.
sacrifício desse homem me salvou. Teu sangue que foi derramado me libertou das garras do pecado. Não estou mais acorrentado. Veio a mim uma grande luz. Vestes como a neve é Jesus, Filho do homem que venceu a cruz. Jesus, um nome santo igual não há. Jesus, dos altos montes proclama. Só basta eu ser fiel, reconhecendo o rasgar do véu. Por teu sacrifício eu vou morar no céu. Jesus, nome santo igual não há. Jesus, nos altos montes proclama. Jesus, Deus conosco, Emmanuel. Só basta eu ser fiel, reconhecendo o rasgar do véu. Por teu sacrifício eu vou morar no céu. Amém, meus irmãos. Louvado e exaltado seja o nosso Senhor por esse tempo de louvor, de adoração, pelo tempo que estamos aqui já reunidos, ouvindo a voz do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Meus irmãos, eu quero avisar os irmãos que nessa semana agora temos a live com o nosso irmão, pastor Perivaldo, na terça-feira, a partir das 19 horas. Estaremos colocando as informações no grupo da nossa igreja. Amém, meus irmãos? Quarta-feira também estaremos reunidos, adorando ao nosso Senhor, clamando ao nosso Senhor, orando ao nosso Senhor. Amém, meus irmãos? E também agora, meus irmãos, eu quero convidar os irmãos para termos um momento de oração em família. Vamos agora entregar ao Senhor as nossas orações. Interceda por aqueles que estão enfermos, clame ao Senhor, ore ao Senhor pela igreja, ore ao Senhor pela nossa nação, meus irmãos, em nome de Jesus, amém? Reúna a sua família e agora ore ao Senhor, clame ao Senhor, amém? Oremos ao Senhor.
Amém, meus irmãos. Louvado e exaltado seja o nosso Senhor. Muito bom poder termos esse tempo de oração reunidos em família. Que você possa, em todo tempo, estar junto com a sua família, orando e clamando ao Senhor. E meus irmãos, se você também deseja, nessa noite, entregar a sua oferta, o seu dízimo, os dados bancários da nossa igreja estão agora aparecendo no seu vídeo. E também está na descrição deste culto. Você que deseja entregar o seu dízimo e a sua oferta e não teve a oportunidade de fazer isso presencialmente, você pode fazer através do depósito bancário ou também da transferência. Amém? E você, meu irmão, que é o visitante, que está assistindo a este culto, você que deseja também ofertar ao Senhor, entregar uma oferta à nossa igreja, fique à vontade e seja também abençoado pelo Senhor. Amém? Louvado seja o nosso Senhor. Eu quero ter mais uma palavra de oração. Queria que você aí na sua casa orasse junto comigo pelas ofertas, pelos dízimos que têm sido entregues ao Senhor através do depósito bancário. E nós queremos agora orar pelos irmãos dizimistas, ofertantes, e também orar pelos irmãos empresários. Ore ao Senhor, ore junto comigo. Também se coloque agora como intercessor na presença do Senhor. Feche teus olhos, ore aí na sua casa e ore junto comigo. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pelas ofertas, pelos dízimos que têm sido entregues ao Senhor na tua casa, Pai Santo. Oramos pedindo a tua bênção, pedindo ao Senhor para multiplicar esses valores de maneira que haja mantimento, sustento na sua casa. Oramos pelos nossos irmãos missionários, missionário Robson, os missionários Vinícius e Francis, também o missionário Eduardo e Jéssica. Oramos rogando ao Senhor a tua bênção, orando, pedindo ao Senhor para que envie para eles a provisão material, a provisão espiritual, a tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, olha, operando na vida deles e através da vida deles também. Senhor, queremos orar, pedindo a bênção do Senhor sobre a vida da sua igreja, Pai, sobre cada família, cada lar. Meu Deus, meu Pai, envia a provisão, envia o pão de cada dia, Senhor. Entra com providência na necessidade do seu povo, Senhor Jesus. Pai, abençoa, Pai, os irmãos que são empresários, que têm os seus negócios. Envia clientes abençoados, Pai. Derrama a tua bênção sobre a vida de cada um dos nossos irmãos, Pai Santo, em nome de Jesus. Abençoa aqueles irmãos que estão trabalhando, abençoa as empresas onde eles estão trabalhando, Pai. Senhor, abençoa os irmãos que estão em busca de um emprego, abre portas de emprego, Pai, e abençoa, Pai, os teus servos, abençoa as famílias, meu Senhor. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, e desde já agradecemos ao Senhor, porque até aqui o Senhor nos tem sustentado. O Senhor não tem permitido que nada falte, e nós cremos que será assim até o fim, pois Tu és, Senhor, um Deus fiel, fiel para cumprir a sua palavra em nossas vidas. Louvado seja o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. E agora convido você para ouvirmos a palavra do Senhor nessa noite. Nosso irmão José Alberto é o mensageiro do Senhor. Eu quero já estar passando a palavra para ele. Que o Senhor Jesus fale ao meu coração, fale ao seu coração. Amém. Amém, meus irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês aí nos seus lares, sua casa, onde quer que você esteja neste momento. Que o Senhor esteja guardando e livrando todos vocês. Queridos, abra a sua Bíblia. Nós vamos ler primeiro em Isaías 43, versículo 2. Isaías 43 e versículo 2. Diz o seguinte: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama
arderá em ti. Agora abram também o capítulo 3 de Daniel. Deixa a sua Bíblia aberta aí em Daniel, capítulo 3, que será o texto base da nossa meditação nesta noite. E nós vamos falar sobre Deus anda com você no fogo e na adversidade. O capítulo 3 de Daniel nos fala sobre um rei muito conhecido, o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia. Aquele rei era um rei muito temido, um rei poderoso, um rei que se achava acima de muitas coisas, um rei que se achava um Deus com D minúsculo. E aquele rei mandou fazer uma imagem de ouro. A Bíblia diz no versículo 1 do capítulo 3 de Daniel, que aquela imagem de ouro tinha 60 côvados de altura, 6 de largura. Então deveria ser algo suntuoso, algo majestoso, algo que as pessoas passavam e teriam que ver. Mas, além disso tudo, aquele rei ordenou que todas as pessoas do reino, qualquer pessoa que passasse, estivesse ali naquele local, que visse aquela imagem, no versículo 11 do capítulo 3 de Daniel, diz: e qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Era algo terrível, todos teriam que se prostrar, teriam que adorar aquela imagem, e assim acontecendo, estariam adorando aquele rei. Mas naquele local, queridos, conta-nos a Bíblia, que existia três jovens que tinham um Deus vivo, que adoravam um Deus vivo. E no versículo 12, deixa a sua Bíblia aí no capítulo 3 de Daniel aberta, diz o seguinte: há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Ora, estes homens eram homens invejosos, homens que não temiam e não faziam a vontade de Deus, e queriam de qualquer sorte imputar culpa nesses três jovens servos do Senhor. E o que aconteceu? Quando Nabucodonosor soube dessa notícia, que existia ali no reinado dele homens que trabalhavam para ele, aquele rei ficou furioso. Versículo 13 diz o seguinte: então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a estes homens perante o rei. E aqueles três homens foram levados. Aqueles três homens eram amigos de Daniel. Aqueles três homens eram homens de oração, eram homens tementes a Deus. E aqueles homens estavam numa situação difícil. É como se tivessem já num local onde tudo estava sendo dificultado, onde eles não sabiam o que podia acontecer. Existia um decreto do rei que teria que adorar. Aqueles homens estavam desobedecendo ao rei, e o rei mandou chamar aqueles homens, e até deu uma oportunidade para que eles retornassem e pudessem rever aquela atitude deles. Mas aqueles homens tinham um Deus vivo, e aqueles homens não temeram. E no versículo 16, quando aqueles homens estavam na presença do rei Nabucodonosor, aqueles homens disseram o seguinte: responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. E aqueles homens
não estavam dizendo com isso que eles tinham a certeza que eles seriam libertos, que eles seriam separados por Deus, caso aquela ordem de ser jogado na fornalha de fogo ardente fosse para eles também. E aqueles homens disseram assim, no 18: se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Aí, imaginem, queridos, aquele rei ficou furioso, e aquele rei, no versículo 19, diz que então Nabucodonosor se encheu de fúria, e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que era de costume. Mas, queridos, aqueles homens sabiam que aquilo já ia acontecer com ele, e ninguém gosta de estar passando por momentos de pressão, momentos de dificuldades, momentos onde prazos chegam, onde coisas estão por acontecer e nós não sabemos de nada daquilo, e aquelas coisas se intensificam e as expectativas aumentam e a gente começa a ficar ansioso. E aqueles 3 amigos de Daniel, eles foram sim lançados naquela fornalha de fogo ardente, porque se recusaram a se curvar, se recusaram a adorar ao rei Nabucodonosor, aquele rei que ficou furioso, aquele rei que mandou aquecer aquela fornalha. Olha, irmãos, eu não posso mensurar o que significa uma fornalha, porque eu não conheço uma fornalha. Já basta para mim o calor que acontece quando a gente abre o nosso forno na nossa casa, o forno do nosso fogão, e sai aquele bafo quente. Imaginem uma fornalha que o rei mandou aquecer 7 vezes mais do que era normal, do que normalmente acontecia. E aquele fogo, aquela fornalha estava de tal forma aquecida que aqueles guardas que ataram aqueles 3 jovens, aqueles jovens foram amarrados. Aqueles guardas, quando chegaram perto da fornalha para lançar aqueles 3 homens, aqueles guardas valentes, aqueles homens valentes morreram, foram fulminados, foram queimados naquela fornalha, antes mesmo de chegarem à porta daquela fornalha. Literalmente, aquele fogo estava aquecido, estava de forma insuportável, que aqueles homens morreram. E quando Nabucodonosor viu aquilo, a Bíblia nos diz que lá em Daniel 3, 24 e 25, aqueles homens caíram na fornalha, e o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele o rei e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, sem nada está acontecendo àqueles homens. E ele diz mais: o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. É bem verdade, querido. A gente sabe que não era filho dos deuses, era o próprio Jesus, o Filho único, Deus vivo, que estava passeando pelo fogo com aqueles 3 jovens. E mais adiante nós vamos encontrar o próprio Daniel sendo lançado na cova dos leões, aí já debaixo da autoridade do rei Dario, porque Daniel se negou a orar para aquele rei. Daniel era um homem que orava 3 vezes ao dia, e os invejosos souberam daquilo e foram ao rei e pediram ao rei que decretasse que 30 dias todas as pessoas deveriam orar para aquele rei.
e Daniel não aceitou aquilo, e ele foi lançado na cova dos leões. Só que o rei Dario passou uma noite terrível. O rei Dario conhecia Daniel, sabia que era Daniel, fez aquilo contra a vontade, mas era a ordem, ele já tinha dado a ordem dele, e a ordem do rei não podia voltar atrás. E Daniel foi lançado naquela cova, e aquela cova foi trancada, e o próprio rei chancelou, carimbou com o escudo que eles têm no anel, aquela porta para que ninguém abrisse. E aquele rei, conta a Bíblia, que passou uma noite terrível, não dormiu, passou uma noite de agonia, porque ele sabia que Daniel tinha um Deus vivo. Tanto é, queridos, que quando pela manhã aquele rei se dirigiu àquela cova, ele foi o primeiro que chegou, ele gritou: Daniel, você está aí? Olha, queridos, como é o nosso nosso Deus nos dá a certeza que Ele é um Deus presente. E Daniel foi tirado daquela cova. A presença do nosso Deus faz toda a diferença. Lembre-se, queridos, que o Filho de Deus também atravessará o fogo com você. Ele diz assim: e eis que estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Você não encontra dizendo que eis que estarei convosco a metade do amanhã ou para o mês. Não, ele diz todos os dias até o fim dos tempos. Mateus 28, 20, na parte B. A Bíblia nos diz que você nunca está sozinho. Deus sempre vai estar com você, meu irmão, minha irmã. Você não está só. Diga para a sua pessoa, a pessoa que está ao seu lado: eu não estou só. Você não está só. O texto que nós lemos no início, em Isaías 43, 2, preste atenção, meu irmão, minha irmã, diz o seguinte: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama alguma arderá em ti. Vocês lembram, irmãos, que eu disse no início que aqueles 3 jovens foram atados, eles entraram naquela fornalha, eles foram lançados, atados, mas eles saíram daquela fornalha soltos, não tinha mais aquelas cordas. Sabe por quê, queridos? Porque aquelas cordas não pertenciam ao nosso Deus, e o que não pertence a Deus é queimado, é lançado fora. Mas observe que no texto de Isaías 43, 2 diz: quando passares pelas águas, diz quando pelos rios, diz quando passares pelo fogo. Observe que a Bíblia não diz que você vai passar pelas águas, que você vai passar pelo fogo. Ela diz: quando você passar, você vai ter problemas, você terá problemas. Mas Jesus, Ele sempre estará com você, dentro da água, dentro do fogo, onde quer que você esteja. O nosso Jesus sempre estará com você. Lembram de Pedro? Quando viu Jesus andando sobre as águas, Pedro disse assim: eu também vou. E Jesus disse: venha. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, tudo estava indo bem. Enquanto você está olhando para Jesus, tudo na sua vida vai bem. Mas quando Pedro tirou um pouquinho a sua visão, o seu pensamento de Jesus, por causa do vento, alguma coisa ele sentiu, ele começou a afundar, e ele gritou por socorro, e Jesus estendeu a sua mão e tirou Pedro. Jesus estende a sua mão no seu momento de luta, de aflição, meu irmão. A presença de Jesus muda tudo na sua vida, na sua caminhada. É bem verdade que nós passamos em alguma fase da nossa vida, em algum momento, nós passamos sim por adversidade, e no dicionário diz que adversidade, o sinônimo é contratempo, obstáculo, dificuldade. Mas eu tenho uma boa notícia para você nesta noite: ansiedade não é algo eterno,
Não pense que a sua ansiedade, os seus problemas, as suas dificuldades, os seus obstáculos, contratempos serão eternos, já que os obstáculos, as dificuldades, os contratempos são situações contrárias ao nosso querer, mas elas são feitas para serem transpassadas. Vocês lembram de Moisés? Moisés, quando saiu com o povo do Egito, eles viram todos os milagres, tudo que Deus fez naquela caminhada, até o momento que eles saíram e chegaram na frente do Mar Vermelho e pararam. E eles clamaram, correram para Deus, e Deus disse assim: por que clamas a mim? O que é que vocês estão precisando? Vocês viram tudo, eu estou com vocês. Por que clamas a mim? Marche, avante, não pare, siga. Meus irmãos, por que vocês estão clamando? Avance. Porque clamas a mim, marche, siga. As dificuldades são para serem transpassadas. A sua adversidade, ela não é eterna. Marche, avance, porque clamas a mim. É bem verdade, quando estamos passando por dificuldades, nós fazemos várias perguntas. Por que durante a minha adversidade eu sofro tanto? Por que durante a minha adversidade ela demora tanto de passar? O que é que está acontecendo que tudo parece que está contra mim? As portas estão fechadas. São perguntas e mais perguntas que nós fazemos, e muitas pessoas têm comparado a sua adversidade, os seus contratempos com o deserto. Pode ser até um deserto, pode chamar do que quiser, mas é claro, é óbvio que ninguém deseja passar por este momento na vida. Mas, queridos irmãos, irmãs, deixa eu te dizer uma coisa: nesses momentos que a gente jamais imaginou que iria passar, são nesses momentos que as coisas começam a vir à tona. Lembram daquelas pedrinhas, aquelas mazelas que ficam ali incrustadas em nossos corações? Aquelas pedrinhas são arrancadas, aquelas pedrinhas são revistas. Você começa a fazer uma avaliação, você começa a mexer no seu coração, você começa a sentir que precisa moldar o seu coração conforme a vontade de Deus. Você precisa sentir que aquilo precisa acabar em você. Você começa a ser transformado, você começa a ficar vazio, você vai se esvaziando e você vai se transformando em um vaso novo. E meu irmão, minha irmã, não se esqueça, para você ser transformado num vaso novo, é preciso ser quebrado. Você está disposto nesta noite a ser quebrado, a ser transformado num vaso novo? O olheiro, quando ele está fazendo aquele vaso, que alguma coisa dá errado, ele pega aquela massa, ele mesmo aperta, aquela massa se modifica toda, e ele transforma aquela massa em um vaso novo. Você quer ser um vaso novo? Você quer ser transformado? Você está disposto a mudar totalmente a sua vida, a ter um direcionamento novo? Se deixe ser transformado em um vaso novo, mas pelas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembram quando Deus levou o povo para o deserto? Foi para transformar o coração daquele povo. Aquele povo ficou rodando no deserto 40 anos, e ali eles foram severamente tratados. Aqueles homens e mulheres que saíram com idade avançada de lá do Egito, todos pereceram. Uma nova geração apareceu, e aquela nova geração entrou na terra prometida. Aqueles homens foram transformados, aqueles corações foram transformados. E tem pessoas que pensam: puxa, será que o nosso Deus é ruim? Não, o nosso Deus não é ruim, é que o nosso Deus não aceita um coração dividido. Deus não quer um coração dividido, Ele não aceita um coração que esteja dividido. Eu quero dizer a você que nesta noite, se você está passando
por uma situação adversa, se você está passando por um deserto, saiba que Deus tem permitido que isso aconteça, que essas situações aconteçam, mas mesmo assim, Ele prova o seu grande amor por você. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã, meu querido ouvinte, você que ainda não tem a certeza de que Deus está disposto a transformar a sua vida? Sabe por que isso acontece? Porque deserto, adversidade é realmente um local de separação, é o local onde você deixa as coisas que não pertencem a Deus. Lembro daquelas cordas? Aquelas cordas foram queimadas, mas não tocou em um fio de cabelo daqueles 3 jovens. Aqueles jovens saíram sem nenhum cheiro de fumaça no seu corpo, nas suas vestes. Só o que não pertence a Deus é queimado na fornalha. É um local de separação, é um local onde você está a sós com Deus, e ali você conhece Deus, o Pai. Você conhece um Deus que trata de você, você conhece um Deus que cuida de você, um Deus que Ele carrega no momento em que você não tem mais forças para andar. Esse é o nosso Deus, aleluia. Senhor, Ele nos carrega, Ele quer carregar você nas suas adversidades, nas suas andanças, naquilo que você não tem certeza. O nosso Deus está aí pronto a lhe carregar. Quando nós estamos no deserto, o nosso coração fica mais sensível, nós passamos a olhar a dor alheia. Vejam quantas coisas estão acontecendo nestes dias, irmãos amados. Quantas pessoas estão vendo a dor alheia, quantas pessoas estão ajudando. É no deserto que nós tratamos e somos tratados também. Se deixe ser levado para o deserto, mas o deserto com Deus. Pois sabemos que todos nós somos passíveis de andarmos no deserto, de estarmos em um momento de adversidade. No deserto nós sabemos quem são os nossos verdadeiros amigos. Quem é seu verdadeiro amigo? É Jesus? Você fez a melhor escolha. O nosso verdadeiro amigo é Jesus. No deserto o nosso coração é revelado. No deserto Deus fala conosco dentro da gente, no nosso íntimo. Deus trabalha o nosso íntimo e nós passamos a saber quem é Ele por experiência própria. É uma experiência que você vive, é uma experiência que não é de ninguém. Muitas vezes a gente conhece tantas experiências, mas não conhecemos a nossa experiência, a nossa vivência íntima com Deus. Lá em Oséias 2,14, abra aí a sua Bíblia, Oséias 2,14, está escrito: portanto eis que eu a atrairei, falando de Israel, e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Leiam, queridos, o livro de Oséias, vocês vão ver que naquele momento o povo estava totalmente fazendo coisas que desagradavam ao coração de Deus. O povo se tornou infiel a Deus. A terra, a Bíblia diz que a terra estava de luto. A terra estava de luto, e eles foram levados para onde? Para o deserto, pois Deus desejava falar dentro do coração de cada um, mostrar que o prazer deles era estar na presença do Senhor. Onde é que está o seu prazer nesta noite, meu irmão? O seu prazer é na presença do Senhor? Então não tema o deserto. Deus queria que o povo de Israel amasse exclusivamente ao Senhor, e o povo naquele momento, depois que vocês lerem, vocês vão ver que eles se misturaram com outros deuses, e Deus disse: eu sou o único Deus. Nós temos vivido grandes experiências com Deus, mesmo no momento da nossa dor, nós temos vivido grandes experiências. Há poucos dias, um querido irmão nosso faleceu, mas antes dele falecer, ele deixou uma experiência
brilhante, linda. Ele chamou a esposa dele e disse: querida, eu não quero mais ficar, eu quero ir embora. E ela disse: por quê? O que foi que aconteceu? Ele disse: eu vi um local lindo, eu vi um local onde as pessoas estavam alegres, um local bonito, eu não quero mais ficar aqui. E 3 dias esse irmão querido nosso faleceu. Ele teve uma experiência linda, mesmo no momento de dor. Muitas vezes, queridos, nos sentimos sós, sem nenhuma perspectiva, achando que todas as portas estão fechadas. Nós pensamos, tudo está contra, tudo está de encontro à minha vida. Muitas vezes nós clamamos a Deus, achando que Ele está longe. Mas a Bíblia diz que, lá no Salmo 145, 18, perto está o Senhor dos que o invocam. Perto está o Senhor de você, perto está o Senhor dos que o invocam. Tudo muda quando nós nos rendemos ao Senhor. Irmãos, o deserto passa, mas não é de uma forma instantânea, não é como às vezes nós queremos. Muitas vezes nós ficamos ansiosos para que aquilo tudo acabe, mas o deserto não passa de forma instantânea. Ele vai passar um dia, mas não é como nós queremos, não é instantaneamente. Mas deixa eu te dizer uma coisa nesta noite: vale a pena, 1000 vezes é mais fácil você passar por um deserto quando você está passando por esse deserto com a presença de Deus. A adversidade não vem para derrubar, o deserto não vem para derrubar. Então não se lamente por esta breve e momentânea tribulação. É uma tribulação que vai passar, mas você vai passar pelo deserto, e lá no deserto você vai ser tratado. Lá no deserto não existe maquiagem. As pessoas que estão maquiadas, que têm 2 caras, não vão resistir ao calor do deserto, porque a maquiagem vai borrar, vai derreter e vai aparecer a sua face. Outras tantas pessoas dizem, quantas vezes a gente ouve pessoas dizendo assim: eu quero ser usada por Deus. Você quer ser usado por Deus? Está aí a oportunidade. Mas eu quero ser usado por Deus e não quero passar por uma adversidade, não quero passar por um deserto. Deixa eu lhe dizer uma coisa, meu irmão, nesta noite: homens, grandes mulheres de Deus, foram forjados não em escolas, não em seminários, não fazendo teologia, nem estudando, nada disso, irmãos. Esses homens foram forjados na fornalha. Esses homens e mulheres foram forjados no fogo, no calor do deserto. Quer um exemplo? O maior homem de todos os tempos, não vai existir outro. Nosso Jesus, sabe onde foi que ele passou? Sabe para onde ele foi? A Bíblia nos diz lá em Mateus 4:1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus foi forjado no deserto. Ele foi tentado 40 dias, 40 noites. Jesus foi tentado fortemente pelo diabo, mas ele venceu. E ele nos ensina, meu irmão, minha irmã, que você também pode ser forjado, que eu também posso ser forjado no calor do deserto. Mas para isso é preciso vencer. E ele venceu. Você pode até dizer: não, mas ele era o Filho de Deus. Você também é, eu também sou Filho de Deus. Ele mostrou que ele era igual a mim e a você, e ele venceu. E sabe o que foi que aconteceu depois de tudo aquilo? Ele 40 dias, 40 noites, sem comer, sem beber, ele foi servido pelos anjos no deserto. Você quer ser servido na sua adversidade, no seu deserto, no seu momento de dificuldade? Então, deixe Deus lhe conduzir. Quando nós estamos no deserto, nós perguntamos: por que é que eu estou no deserto? Por que é que isso está acontecendo comigo? Muitas vezes, irmãos e irmãs queridos,
essas provações, essas ocasiões, essas adversidades, elas vêm para moldar o nosso ser, para transformar o nosso coração, para trazer um coração novo, um coração não dividido, mas um coração transformado, um vaso novo. E Ele nos leva para o deserto para moldar para um nível de experiência bem mais alto com Deus. Você quer ter esse nível de experiência com Deus? Vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena ser fiel a Deus, meu irmão, minha irmã. E eu vou finalizar citando para você 4 experiências maravilhosas de Deus falando com homens. A primeira está em Êxodo 3:12, que diz, quando Deus falou com Moisés, dizendo: eu serei contigo. Moisés estava na sarça ardente, dando algum tipo de desculpa: como é que vai ser, como é que eu vou fazer, eu não tenho. Deus disse: eu serei contigo. Outro momento, quando Moisés estava passando o comando do povo para Josué, isso está lá em Deuteronômio 31:6. Deus disse: sede fortes e corajosos, não temas, nem vos atemorizes diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Deus não vai deixar você na sua tribulação, na sua aflição, no seu deserto. Ele não vai desamparar, nem vai deixar você. Deuteronômio 31:8 diz: o Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. E o próprio Deus falou com Josué, dizendo assim, está lá em Josué 1:9: não tu mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Sabe quem é que vai andar com você no seu deserto? É esse Senhor que diz: não tema, nem te atemorizes, não temas onde quer que você ande, eu serei contigo. O salmista Davi, lá no Salmo 32:6, ele diz: sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Quando você passar pelo deserto, você não será atingido. Quando você passar pelas muitas águas, elas não o atingirão. Em Isaías 41:10, Deus está falando aqui ao povo de Israel: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com minha destra fiel. Eu te fortaleço, meu irmão, minha irmã. Eu te sustento, diz a palavra do Senhor, com a minha destra fiel. Então, seja qual for a sua adversidade hoje, entenda, meu irmão, que durante todo esse período o Senhor está lhe provando, mas Ele está lhe provando com grande amor. Nunca pense que Deus está lhe provando com raiva, com qualquer outro tipo de sentimento. Ele está lhe provando com grande amor por você, pois com certeza Ele quer falar no seu coração, Ele quer transformar a sua vida, o seu coração. Ele quer fazer de você um vaso novo, Ele quer viver com você. Deus ama, Deus nos ama, Ele quer nos abraçar, Ele quer nos levar nos seus braços, e Ele está de braços abertos para receber você, meu irmão, minha irmã, que ainda não fez uma confissão sincera ao lado de Cristo. Ele está de braços abertos para você nesta noite, dizendo: vem a mim e eu te recebo. Deus nos ama, mesmo nas nossas fraquezas. Vá ao Senhor, mesmo na sua fraqueza, como você estiver, Ele está pronto para te receber nesta noite. O seu amor é grande, Ele tem um amor incondicional, é o amor ágape. Só Deus tem esse amor, meu irmão, e Ele tem esse amor incondicional por você, que Ele deu seu Filho para morrer por você. Nesta noite, abre o seu coração, deixe Deus lhe abraçar. Ele não deixa de nos amar.
E nós não podemos, de maneira alguma, andar fora desse abrigo, nós não podemos andar fora dessa proteção. O Salmo 91:1 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Olha que coisa fantástica, que coisa linda. Você quer habitar nesse esconderijo? Ele diz mais: à sombra do Onipotente descansará. Então passe o seu deserto, passe as suas adversidades, os seus contratempos, debaixo desse abrigo de Deus, debaixo da proteção do Senhor. Deixe Deus lhe amparar, deixe Deus lhe guardar, deixe Deus lhe abraçar, deixe Deus lhe carregar nesta noite, meu irmão. Abra o seu coração. E eu finalizo dando 7 motivos para você não temer a fornalha. 7 motivos para você não temer a fornalha. O primeiro: você pertence a Deus. Está lá em Isaías 43:1. Você pertence a Deus. 2: Ele conhece você pelo seu nome. Êxodo 33:2. Pelo seu nome Deus lhe chama. Deus não vai chamar outra pessoa, não, vai chamar você pelo seu nome. 3: Ele o segura pela mão direita. Isaías 41:13. Quando você estiver afundando, Jesus vai e estende a mão e lhe carrega. Quando você estiver passando pelo deserto, Ele lhe carrega. Quando você não tiver mais força alguma, quando você estiver totalmente debilitado, entregue, Ele lhe carrega, Ele lhe sustenta pela mão dele. 4: Ele escreveu o seu nome na sua mão. Aleluia, glória a Deus. Ele escreveu o seu nome na sua mão. Isaías 49:16. O nome dele está escrito na nossa mão, na sua mão, meu irmão, minha irmã. 5: Ele nos ensina o caminho pelo qual você deve andar. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele nos ensina a você, meu irmão, o caminho pelo qual você deve andar. Qual é o caminho que você está andando, meu irmão, minha irmã? Você está andando no caminho que Deus tem lhe ensinado na igreja? Como é que está sendo sua vida na igreja? Como é que está sendo sua vida nesse momento de tanta dificuldade, de tanta tribulação? Você está caminhando pelos caminhos do Senhor? Você está sendo fiel ao Senhor? Você está fazendo a vontade de Deus? Você está deixando Deus lhe conduzir? Nesta noite, meu irmão, nós lamentamos não estarmos juntos no santuário cheio, mas nós estamos presentes nos nossos corações. Aleluia. 6: Ele envia o seu anjo à sua frente. Ele envia o anjo, tem um anjo que vai à sua frente, abrindo os caminhos, abrindo as portas, tirando os impedimentos da sua vida. Não olhe para o lado, não olhe para o lado esquerdo, não olhe para o lado direito, olhe para a frente. O anjo está na sua frente, ele está mostrando o caminho a seguir. Êxodo 23:20. E finalmente 7: Ele jamais o deixará. Ele jamais deixará você. Hebreus 13:5, Mateus 28:20. Então, meu irmão, não tema a fornalha. Não tema a fornalha, porque você pertence a Deus, porque Ele conhece você, porque Ele segura você pela mão, porque Ele escreveu o seu nome na mão, porque Ele nos ensina um caminho. Ele envia o seu anjo para estar à sua frente, e Ele jamais deixará você nesses momentos de lutas, nesses momentos de tanta aflição. É isso que você quer para a sua vida nesta noite? Então não tema a fornalha, se coloque nas mãos do Senhor, deixe Deus conduzir a sua vida, deixe Deus conduzir o seu lar. Não temas. Ele diz: eu estou contigo, eu serei contigo todos os dias. Acredite nisso. Se deixe ser moldado, se deixe ser um vaso novo, se deixe ser transformado nesse vaso novo que é moldado pelas mãos do nosso Deus. Que nesta noite o Senhor esteja abençoando o seu lar, a sua casa, a sua família, a sua caminhada. E não se esqueça, não tema a fornalha, porque Ele jamais o deixará, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, amém. Vamos orar, queridos. Baixe sua cabeça aí onde você está,
Agradeça a Deus por este dia de domingo, esta noite maravilhosa, onde Deus falou aos nossos corações. Vamos orar, abaixe sua cabeça aí, Pai querido. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus presente, o Senhor é um Deus de sempre, o Senhor está ao nosso lado, o Senhor nos conduz, o Senhor abre o caminho, o Senhor manda marchar porque o Senhor vai à nossa frente. Obrigado, Senhor, porque nós temos passado por lutas, por tribulações, mas nós temos a certeza e a convicção que o Senhor jamais nos deixará. Aleluia. Obrigado, Senhor, fortalece a nossa fé. Toma cada lar em tuas mãos, cada vida, cada pessoa que está em suas casas aí nesse momento, Senhor, atendendo, Senhor, aos decretos, Pai, mas acima de tudo, buscando e fazendo a tua vontade, Senhor. Seja assim em nossa caminhada, Deus. Toma, Senhor, a tua igreja, os teus irmãos, toma cada pessoa, as pessoas que estão dentro dos hospitais, no leito da dor, Senhor. Sara essa terra, Pai. Ô Senhor, leva a cura, Senhor, nesta terra tão sofrida, Pai. Nossos parentes, nossos queridos, as pessoas que trabalham, que estão na linha de frente, seja nos hospitais, nas ruas, onde quer que seja, nos serviços, Pai, porque precisam estar na linha de frente. Senhor, protege, guarda, livra de todos os males, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós temos um Deus poderoso, um Deus que nos segura dentro da fornalha, um Deus que nos livra, um Deus que nos guarda, um Deus que escreve o seu nome em nossas mãos. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nunca nos deixará. Ah, Senhor, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o gozo e as consolações do Espírito Santo de Deus, a comunhão e as consolações e a tua presença sejam reais, marcantes, viva em nossas vidas, desde agora e para todo sempre. Amém. E glória a Deus. Amém. Aleluia. Amém. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do olheiro. É pra minha vida e me faça de novo. Como tu queres, Senhor amado, tu és o olheiro e eu sou um vaso. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Como tu queres, Senhor amado, tu és olheiro e eu sou